Com certeza, alguns de vós, se não todos, já assistiram a alguma orquestra. Alguns já tivemos o privilégio de tocar na orquestra, não é? Ah, e sabemos que quando o maestro. Eu gosto particularmente de um momento inicial das orquestras, que é o momento da afinação. Eu sei que para muita gente não faz sentido nenhum, é muito barulho, mas é dos momentos que eu mais gosto da orquestra. Claro que delicio-me depois a ouvir a orquestra a tocar, mas gosto muito daquele momento da afinação, da interação entre os músicos para encontrarem a afinação certa. Então, particularidades minhas. Mas quando o maestro chega, até aí o maestro ainda não chegou, quando o maestro chega, o que é que acontece? O que é que acontece? A orquestra começa a organizar-se, começam todos a olhar para o maestro e assim que o maestro levanta a batuta, começa a música. Assim que o maestro levanta a batuta, o silêncio, o silêncio que havia daquele burburinho inicial na orquestra desaparece. O silêncio que, ou melhor, o burburinho que havia na plateia desaparece também, instala-se o silêncio e quando ele dá a entrada, a música ganha vida, ganha ordem e ganha um poder arrebatador. Foi exatamente isto que aconteceu. Foi exatamente isto que aconteceu na Galileia, no início do ministério de Jesus. João Batista. João Batista andava pelo deserto a preparar os músicos e a afinar os instrumentos. Eu sei, eu tenho tendência de falar muito de música. Eu estou-me a policiar, mas hoje tinha que vir esta ligação à música. Mas então João Batista estava a preparar os músicos, estava a afinar os instrumentos no deserto e foi preso. Ele é preso por Herodes. O palco, de repente, parece que ficou vazio. Mas é precisamente aí que o verdadeiro maestro entra em cena. Jesus, ele não chega e pede licença. Ele entra na história, ele entra na nossa história e a sua simples presença altera tudo imediatamente. No domingo passado, naquilo que foi o segundo sermão, e estávamos nos versículos 2 a 13 do primeiro capítulo de Marcos, nós fomos então conduzidos ali até ao deserto. Nós vimos João Batista a preparar a estrada, a tirar o entulho, como aqueles batedores que iam à frente dos reis para limpar a estrada para que o rei chegasse e não tivesse problemas. Então, João Batista limpou o entulho, estava ali a tirar o entulho do nosso coração. Ele é confrontado com a presença de Jesus para ser batizado e assistimos ali à maravilhosa aprovação de Jesus através do Pai. No batismo de Jesus, e imediatamente, o que é que acontece? O servo-rei, ele vai atirado para a arena da aprovação, vai atirado para o deserto. Vimos que assim como um militar das forças especiais, que se prepara não num hotel de 5 estrelas, num spa, mas que se prepara nas condições mais adversas e inóspitas para que o momento certo da sua intervenção ele esteja capacitado, Jesus também foi testado. Foi testado no deserto e venceu. Venceu onde o primeiro Adão falhou. Ele não se deu à tentação, provando então ser o Cordeiro perfeito que lutou no nosso lugar. Do texto de hoje eu quero destacar 3 movimentos e 3 grandes verdades do nosso Rei. Um deles, o anúncio do Rei, do Reino. A sua mensagem exige uma mudança de mente. E nós vamos encontrar isso nos versículos 14 e 15. O segundo movimento é a chamada, ou o chamado. O chamado imediato dos discípulos, ou seja, o chamado ao discipulado, a seguirmos. O seu chamado exige uma resposta imediata. E vamos ver isso nos versículos 16 a 20. E autoridade sobre os espíritos malignos. A autoridade que vence os demónios. Ou seja, a sua palavra tem autoridade para libertar. E vamos ver isso nos versículos 21 a 28. O maestro, como dissemos há pouco, entrou em cena, não pediu licença. Ele entrou na Galileia e a sua simples presença alterou tudo imediatamente. Então o texto de hoje, Marcos 1, 14 a 28, ele relata este momento em que o maestro levantou a batuta. O seu ensino, ele traz uma ordem, traz uma nova ordem à mente humana.
e o seu poder, ele traz libertação imediata àqueles que estão aprisionados. O reino de Deus chegou. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versículos 14 ao 28. Se não tiverem aí, não se preocupem, porque nós vamos ter o texto também projetado. Mas antes disso, vamos orar. Pai eterno, que a tua palavra, Senhor, que a tua palavra ela possa rasgar os nossos céus. Hoje, faça a diferença em nós. Hoje, fala, por favor, Senhor, às nossas mentes e aos nossos corações. Eu peço-te que nos dês a graça de podermos responder imediatamente à tua voz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, acompanhem comigo a leitura, por favor. Como já vos disse anteriormente, este Evangelho de Marcos, juntamente com Mateus e Lucas, fazem parte do conjunto dos 3 Evangelhos sinóticos. Evangelhos que têm os mesmos eventos relatados, de formas diferentes, porque tinham públicos diferentes, mas estão relatados nos 3 Evangelhos. Então, vocês vão encontrar em cima as referências deste mesmo texto nos outros Evangelhos. Só porque eu acho que é complementar em termos de informação. Então, quando a informação ajuda, não devemos deixá-la de lado. Então, começa assim. E estes 2 primeiros versículos falam sobre o começo do ministério na Galileia. E diz, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. E eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir, sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, que é isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Não tinha passado, vocês não estavam a acompanhar estes últimos versículos. Peço perdão. Parece um bocado desconexo. De repente, nós vemos ações diferentes a acontecerem. E verdadeiramente elas são desconexas, elas não estão interligadas cronologicamente. E já tivemos o cuidado de vos alertar sobre isso inicialmente, nos outros sermões. Marcos, ele não relata cronologicamente todos os acontecimentos. Ok? Então é provável que nós andemos aqui a saltar de uns acontecimentos para os outros. Mas isso também é característica deste Evangelho, que é tudo acontece. De repente está tudo a acontecer. O que é que nós vimos inicialmente? Nós vimos que a mensagem do rei, ela exige uma mudança de mente. O nosso texto ele começa por dizer que o tempo de preparação terminou. Entre o batismo de Jesus e a sua tentação, de um lado, e a sua chegada à Galileia, narrada neste versículo 14 que nós lemos hoje, por outro lado, deve ter havido um intervalo de cerca de um ano, mais ou menos. Um ano entre estes 2 acontecimentos.
No entanto, mesmo separados no tempo, estes eventos anteriores que estão narrados por Marcos, ainda assim que o que ele está prestes a narrar está estreitamente relacionado com o que aconteceu antes. Porque a preparação para a inauguração da obra do Pai, a obra que o Pai deu ao seu Filho para fazer, a inauguração está terminada. O início já foi dado, foi realizado. Então Jesus inicia a sua missão pública proclamando o Evangelho de Deus. Ele faz uma declaração que é revolucionária. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos usa aqui a palavra grega, já falámos sobre ela também, kairos, para tempo. Irmãos, kairos não é o tempo do relógio, aquele relógio que fazia, hoje já não fazem, mas antigamente faziam tic-tac, 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 tic-tac. E havia uns relógios mais antigos que depois, a certas horas, vinha um bichinho cá fora, o cuco, e fazia cucu, para assinalar a hora. Não é este tempo que Marcos está a falar. Este kairos é a janela de oportunidade divina. É o tempo de Deus. É o momento exato. Aquele momento delineado na eternidade em que Deus invade a terra. Em que cruza o teu cronograma humano. No seu sentido mais abrangente, os termos reino de Deus, reino dos céus, como nós vemos este mesmo texto em Mateus. Mateus refere-se não reino de Deus, mas reino dos céus. Ou às vezes vemos simplesmente o reino, quando o contexto deixa claro que o significado é o reino dos céus ou de Deus. Eles indicam o reinado, o governo ou a soberania de Deus, reconhecidos no coração, em ação na vida do seu povo, efetuando a sua completa salvação, a sua constituição como igreja e, finalmente, o universo redimido. Notem especialmente estes 4 conceitos. O reinado, o governo ou soberania reconhecida de Deus. Este pode ser o significado que vemos em Lucas, no capítulo 17, versículo 21, que diz: o reino de Deus está dentro de vocês. E é o significado que nós vemos no versículo 10 de Mateus 6, no Sermão da Montanha, em que Jesus, ensinando sobre a oração, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Também é a completa salvação. Todas as bênçãos materiais e espirituais, isto é, bênçãos para a alma e para o corpo, que resultam quando Deus é Rei no nosso coração, sendo reconhecido, sendo obedecido como tal. Este é o significado. Segundo o contexto que nós vamos ver depois mais à frente, no versículo 25 do capítulo 10 deste mesmo Evangelho de Marcos, nós vamos ver este texto dizendo que é mais fácil que para um homem rico entrar no reino de Deus. Não é? Lembram-se? Conhecem esse texto? É mais fácil. E depois diz que então quem pode ser salvo? É neste contexto que nós vemos o reino de Deus. A igreja, a comunidade daqueles cujo coração Deus é reconhecido como Rei. O reino de Deus e a igreja, eles, quando estão usados neste sentido, são quase equivalentes. Portanto, quando nós nos referimos ao reino, quando estamos a falar destes que têm o seu coração no qual reconhecem Deus como Rei, nós vemos a igreja também como reino. Então, este é o sentido que nós vemos depois em Mateus, no capítulo 16, lá nos versículos 18 e 19, que diz: e sobre esta rocha edificarei a minha igreja e darei a ti as chaves do reino dos céus. E também ao universo redimido. Os novos céus e a nova terra com toda a sua glória. Algo que ainda está para acontecer no futuro. A realização final do poder do Salvador de Deus. E isso nós vemos em Mateus, no versículo 34 do capítulo 25. Herdar o reino preparado para vocês. Estes 4 significados, eles não são separados. Podemos ver aqui 4 coisas diferentes, mas eles não são separados nem são desconexos. Todos precedem da ideia central do reinado de Deus.
a sua supremacia na esfera do seu poder salvador. Jesus falou da obra de salvação como o reino ou o reinado do céu para indicar o caráter, para indicar a origem e para indicar o propósito sobrenatural da nossa salvação. A nossa salvação começa no céu e ela deve redundar em glórias ao Pai, que está nos céus. Portanto, ela tem o seu início no céu e ela tem que nos voltar focados para dar glórias ao Pai, que está nos céus. Desta forma, ao usar este termo, Cristo defendeu a verdade, uma verdade tão preciosa para todos os que creem, de que tudo é subserviente à glória de Deus. Amados, a espera de séculos terminou. E diante desta invasão, Jesus dá duas ordens inegociáveis. Metanoia, arrependei-vos. E pristeuo, que é creiam. Nós insistimos nisto. Sei, às vezes parecemos chatos, monótonos até, porque repetimos constantemente isto. Mas arrepender não é chorar porque fomos apanhados a fazer alguma coisa de errado. Isso é simplesmente remorso. A verdadeira metanoia, este arrependimento, é um realinhar natural e estrutural, total, completo da nossa alma. É uma mudança radical da mente. É uma mudança de direção. É olhar para o mundo com a lente do telescópio que está virada para o lado certo e mudar a base da nossa confiança de mim para o reino. Quando nós lemos arrependam-se e creiam no Evangelho, que é a tradução encontrada em muitas das nossas traduções, e foi o que nós lemos hoje, arrependam-se, que realça tendencialmente o aspecto negativo de uma mudança necessária, provavelmente não seja a melhor tradução. O arrependimento é definitivamente necessário, a ênfase numa tristeza genuína pelo pecado e uma resolução sincera de rompermos com o passado mau. Mas, no entanto, a palavra no original, ela olha para a frente, tanto quanto ela olha para trás. O que é que isto quer dizer? Elas significam, esta expressão arrependei-vos, significa sejam convertidos. Significa que nós somos chamados a experimentar uma mudança radical de coração, uma mudança radical de vida, uma mudança completa de quantos graus? Quantos graus? 180, muito bem. Se fosse 360, nós voltávamos ao mesmo sítio, né? Então, 180 graus. O lado positivo da conversão, ela recebe ênfase nas palavras e creiam no Evangelho. Esta crença ou fé, ela implica conhecimento, ela implica aceitação e ela implica confiança. Muitos querem os benefícios do reino de Deus sem alterarem a sua vida. Dizemos frequentemente, e queremos que isto seja parte da nossa forma de ser igreja, que é, são todos muito bem-vindos, não importa como vens. Mas se por um lado esta afirmação ela pode parecer fofinha, pode parecer simpática, ela traz agarrada a si uma outra verdade e essa verdade é vital e tem uma vitalidade ao nível da eternidade. O reino não te aceita como tu estás apenas para te deixar como tu estás. O reino começa com a transformação interior. Então, crer no Evangelho não é assentir, não é concordar, não é afiliar-te a uma teoria moralista. É depositares o peso total da tua vida nesta notícia de que Cristo já venceu. Amém? Jesus espera de nós duas respostas essenciais: arrependimento e fé. Mudança de direção e confiança em Cristo. O reino não é apenas uma realidade futura. Não é algo lá à frente. Ele invade o nosso dia-a-dia, invade o nosso presente. E a partir do versículo 16 deste mesmo capítulo,
até ao capítulo 8, no seu versículo 26, nós vamos ser confrontados constantemente com a demonstração da autoridade de Jesus. Nós estamos naquilo que podemos chamar do primeiro andamento da sonata, a invasão do reino. A primeira metade do Evangelho de Marcos ela é dedicada à demonstração da autoridade de Jesus sobre o quê? A autoridade de Jesus sobre a doença, a autoridade de Jesus sobre as leis da natureza, a autoridade de Jesus sobre o mundo demoníaco. Ele também chama e designa e envia os seus discípulos enquanto vai ensinando regularmente de um modo único e com uma autoridade jamais vista. Jesus passou a maior parte da sua vida e ministério na região da Galileia. Este mapa aqui estilizado, que tem aquele barquinho bonito ali, é simbolizar o mar da Galileia. E Jesus, ele saiu mais ou menos daqui deste lado. E foi, que é a sua terra, Nazaré, e foi até Cafarnaum. Ele cresceu lá nas colinas de Nazaré, uma cidade de cerca de 5 quilómetros a sul. E logo depois de iniciar o seu ministério público, Jesus muda-se para esta cidade de Cafarnaum, uma cidade ali junto às margens do mar da Galileia. E no tempo de Jesus, a pesca era uma indústria altamente próspera. O chamado destes discípulos que nós lemos neste texto, ele está entrelaçado com as descrições narrativas da autoridade de Jesus sobre demónios, a autoridade de Jesus sobre doenças, bem como o seu ensino que é repleto de autoridade. Este maravilhoso Evangelho do Reino, ele não foi escrito apenas para as pessoas que viveram naquela época do ministério do Reino de Jesus. Ele foi escrito para todas as eras. Não é de surpreender então que logo no início do seu ministério Jesus escolhe homens que, por meio do seu testemunho oral, por meio do seu testemunho escrito, eles viriam a perpetuar a obra de Jesus e proclamariam a sua mensagem. Para um mestre, para um professor, para alguém que ensina, ter uma audiência é importante. Mas também ter um grupo de companheiros próximos ou um grupo de discípulos também é importante. E não era novidade na época, porque Sócrates teve discípulos, João Batista, que tínhamos acabado de ver, também tinha discípulos, os fariseus, os rabinos, todos tiveram discípulos. Então os discípulos de Cristo, eles tornar-se-iam o elo entre Jesus e a sua igreja. Pensa, por exemplo, na importância de homens como Mateus, como João, como Pedro, na formação dos evangelhos. Não é? Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. João escreveu o Evangelho de João. Pedro escreveu? Não escreveu. Mas está na origem deste Evangelho que nós estamos a estudar. Quem escreveu foi João Marcos, não é? Mas é o relato de Pedro que está escrito neste Evangelho. Então, eles são a fonte principal da nossa informação sobre Jesus Cristo. Por isso, enquanto passava ao longo do mar da Galileia, Jesus convida certos homens para se juntarem a ele. Nós devemos entender, entretanto, que este chamado que nós lemos aqui, nestes versículos 16 a 20, de Jesus a estes 4 homens, ele não foi o primeiro que eles receberam, ok? Um ano antes, André e um discípulo anónimo, muito provavelmente João, eles foram convidados a virem e a verem, vem e vê, onde Jesus vivia e tornaram-se seus seguidores espirituais. André trouxe o seu irmão, que era quem? Simão, para Jesus. João possivelmente fez o mesmo com o seu irmão, Tiago. Isto nós podemos encontrar no Evangelho de João, no primeiro capítulo, nos versículos 35 a 41. Por isso, agora de acordo com este texto, dos versículos 16 a 20, cerca de um ano depois, estes mesmos 4 discípulos, eles tornaram-se companheiros mais firmes, solidificaram ali a sua decisão pelo Senhor e mais conscientes do que nunca de que estavam a ser treinados para se tornarem pescadores de homens. Jesus não vai a uma academia teológica. Jesus não vai a um seminário recrutar os escribas mais eruditos. Ele desce à beira do mar da Galileia, ao cais cheio de cheiro de peixe. Conseguem imaginar?
Para quê? Foi procurar homens comuns, homens de mãos calejadas. Ele chama Simão, chama André, chama Tiago, chama João, Pedro, Tiago e João no barquinho, né? E diz: venham, venham comigo e eu vos farei pescadores de homens ou pescadores de gente. Notem o padrão da pedagogia divina. Antes de nós trabalharmos para Jesus, nós precisamos de caminhar com Jesus. O discipulado ele começa nesta relação. E volto àquilo que desde o início temos falado. Viver no alvo. Nosso primeiro foco, nosso primeiro pilar. Viver no alvo, nesta relação vertical com Cristo. Nesta relação de um para um. Então é nesta relação que o discipulado acontece. Mas o que é absolutamente chocante neste relato em Marcos é a resposta destes homens. O texto diz que eutos, imediatamente, eles deixaram as redes e foram-se embora. Foi isso? Não. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Neste contexto, há um facto que não pode ser ignorado. A decisão dos discípulos de seguirem Jesus, ela demonstra, por um lado, a grandeza do Senhor. Demonstra a grande força da sua influência sobre o coração e sobre a mente dos homens. A tal ponto que, quando Ele os chama, eles o seguem imediatamente. A amplitude da sua compaixão, a magnitude do seu poder também estão mostradas aqui. Não é maravilhoso o facto de que Jesus estava disposto a chamar homens tão comuns, 4 pescadores, indivíduos simples, indivíduos sem escolaridade e a despeito de todos os seus preconceitos e superstições que deveriam ter da época, Jesus transforma-os em instrumento para a salvação de muitos. Torná-los em líderes. Por meio do seu testemunho, eles viriam a mudar o mundo de cabeça para baixo. É extraordinário isto. Quem são estes 4? Pedro o impetuoso. Pedro que se torna o líder dos 12. Ele é sempre mencionado em primeiro lugar na lista dos apóstolos. O irmão de Pedro, André, aquele que está sempre a trazer pessoas a Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, o primeiro dos 12 a usar a coroa dos mártires. E o seu irmão João, que era chamado o discípulo a quem Jesus amava. Certamente Jesus amou a todos. E os amou intensamente. Mas entre Jesus e João, o laço de proximidade e entendimento ele era mais terno. Alguns detalhes mais. Jesus, passando ao longo do mar da Galileia, viu 2 homens, Simão e André. E estes homens estavam a fazer o quê? A lançar as redes ao mar. Quando a rede deste tipo ela é lançada pelos seus ombros, ela abre-se, forma um círculo e ela atinge a água. Por causa dos pesos que ela tem, dos chumbos que ela tem fixados na rede, a rede afunda rapidamente. E isso permite que se capturem os peixes que passam por ali. Estes 2 irmãos então estavam sem fazer nada. Não. Eles estavam ocupados. Eles estavam nas suas tarefas diárias, eles estavam a ganhar o pão nosso de cada dia, estavam a trabalhar. Porquê? Porque eram pescadores. É este o tipo de pessoas que Jesus escolhe. É este o tipo de pessoas que Jesus escolhe para se tornarem os fundamentos da igreja. Pelos critérios do mundo, reparem, eles não eram sábios, não eram pensadores, não paravam nas portas da cidade para ensinar àqueles que passavam. Eles não eram poderosos, nem eram nascidos em berços de ouro. Mas Deus chamou aqueles que são considerados pequenos, segundo o critério do mundo, para envergonhar os sábios. Aquelas redes, elas não eram apenas ferramentas de lazer. E há muitos que fazem pesca por lazer, não é? Eles não, eles estavam a trabalhar. Elas representavam o seu sustento, representavam o negócio da família, a sua segurança, representavam a sua identidade. Lá vai o Simão, o pescador. Não é? Tiago e João. Tiago e João até podem ser criticados, não é? Porque se nós formos ficar só numa parte do texto, vamos olhar para o texto e vamos pensar: como é que eles foram capazes de deixar o pai sozinho no barco? Abandonaram o pai e seguiram Jesus?
Está lá um detalhe importante no texto. Deixaram o pai com os seus empregados. Portanto, isto significa que era um negócio instituído, era um negócio de família, um negócio que tinha já alguma estrutura. E o discípulo verdadeiro, ele não discute quando é chamado, ele obedece. O discípulo, ou melhor, o discipulado, ele exige uma prioridade absoluta. Pensem comigo, quando um alarme, e agora ainda aqui mais para a área da segurança, quando um alarme de incêndio toca num edifício, será que alguém pode dizer, eu respondo a este alarme amanhã, quando me der mais jeito? Agora não tenho tempo. Será que é possível fazer isso? É possível, mas se calhar amanhã não existe. A urgência do fogo, ela exige uma ação imediata. E a pergunta para nós hoje, enquanto procuramos viver no alvo, é esta: qual é a rede? Qual é a rede que ainda te prende? Conforto financeiro? Tua carreira posta acima de Deus? O teu orgulho? Largar as redes não significa necessariamente que tu tenhas de te despedir do teu emprego amanhã de manhã. Mas significa, sem dúvida, que tens que submeter a tua carreira, tens que submeter o teu lar, tens que submeter os teus planos ao senhorio absoluto de Cristo, fazendo do teu dia a dia o teu campo de missão. Vamos ver de seguida que no terceiro movimento, após Satanás ter sido derrotado no deserto, Satanás tenta a todo custo impedir o avanço do reino de Deus. Ele envia demónios para dominar o coração e a mente humana. Contudo, Jesus entra na história como o grande conquistador. Nós ouvimos muitas vezes relatos históricos e filmes, Alexandre o Grande, por exemplo, não é? Mas o grande conquistador foi Jesus, com a missão clara de amarrar o homem forte, amarrar este Satanás, expulsar o mal e abrir o coração das pessoas para receberem a graça do Evangelho. Então, num sábado em Cafarnaum, Jesus entra na sinagoga, começa a ensinar, a multidão fica maravilhada, fica literalmente fora de si. Porquê? Porque ao contrário dos escribas, bem prega feito mais, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz, era o que eles faziam. E ao contrário destes escribas, cujas pregações eram simplesmente legalistas, secas, baseadas apenas em citações exaustivas de outros rabinos que também eram falíveis, Jesus fala com uma verdadeira autoridade. O seu ensino vai direto ao coração com clareza e focado sempre na eternidade. Vai repleto de compaixão pelas pessoas e vai com uma autoridade que é inerente, pois ele falava como a própria fonte das águas vivas. Ele falava diretamente da mente do Pai. Mas de repente, a meio do culto, um homem possuído por um espírito imundo, levanta-se e grita. O texto faz questão de mostrar que esta possessão demoníaca é uma invasão real de uma personalidade, de alguém humano, que está possuído por entidades malignas. E não simplesmente um desequilíbrio psiquiátrico de alguém. O demónio, ele grita e revela que sabe perfeitamente quem Jesus é, o Santo de Deus. As forças das trevas, elas tremem porque percebem que a santidade absoluta do Mestre, ela não tolera o pecado. E sabem que ele veio com autoridade para destruir este império do mal. O que é que Jesus fez? Entrou ali em debate teológico. Não, porque nós somos eleitos, porque não sei quê, porque nós somos milenistas, porque nós... Não entrou nestes debates teológicos. Jesus não perdeu tempo. Jesus não fez nem sequer qualquer tipo de ritual complexo de exorcismo. Jesus, com uma ordem clara, dupla, urgente e soberana, disse: cala-te e sai dele. Jesus repreende este espírito imundo,
Força-o a submeter-se à autoridade do rei, à autoridade de Cristo. O demónio, o que é que faz? Obedece. Euthos, imediatamente. E agitando violentamente o homem, sai dele com um grito. Isto deixou todos os presentes boquiabertos, a perguntarem-se: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles percebem que a palavra de Jesus, ela não apenas instrui a mente com uma boa teoria, que é bom, mas não é suficiente. Eles percebem que, para além disso, as palavras de Jesus têm poder real, têm poder prático para quebrar as correntes espirituais. E como resultado, a fama de Jesus espalhou-se rapidamente e sem demora por toda a região da Galileia. Irmãos, a verdadeira pedagogia de Jesus, ela não serve apenas para encher o nosso cérebro com informação. Nós vivemos na era da informação. Nós somos ávidos por informação. Mesmo aquela que não procuramos, ela chegou até nós. Mas Jesus e a sua pedagogia não está preocupada apenas com encher-nos com informação. Esta pedagogia de Jesus, ela tem poder para expulsar o mal das nossas vidas. Onde a palavra de Cristo é pregada com fidelidade, a nossa mente ela tem de ficar forçosamente iluminada e as correntes da escuridão e dos vícios são quebrados imediatamente, de forma rápida e com mudança radical de mente. Para terminarmos, imaginem um fim de tarde num cruzamento movimentado em Lisboa. Alguém deixa a rua com o telemóvel na mão. Notificações, e-mails, vídeos, roll-ups, não é? Sempre a fazer. Nós passamos a vida agora a fazer estas coisas. Tudo parece urgente. Tudo pede a nossa atenção. Mas, de facto, nada realmente importante. Pessoas a correr para o metro, pessoas a sair do trabalho. Uma cidade cheia de pressa. Mas, no fundo, parece que ninguém sabe exatamente para onde está a ir. Nesse cenário de exaustão, nesse cenário de distração, a voz do Maestro levanta-se e diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrepende-te e crê. Nós podemos passar a nossa vida inteira a consumir conteúdo cristão. Podemos passar a vida inteira a vir à igreja. Podemos passar a vida inteira a sentar-nos no banco, simplesmente como espectadores. Podemos passar uma vida inteira sem nunca darmos o passo de largarmos as nossas redes. O reino de Deus não é uma doutrina para nós admirarmos. E ela exige de nós resposta. Se tu sentes o caos na tua mente, na tua vida, tal como aquele homem estava a sentir, não que estejas forçosamente endemoniado, mas usando essa ideia para a tormenta da nossa vida, do caos da nossa vida, a religião vazia, ela não te vai curar. Mas a palavra do rei que tem autoridade, a palavra do rei, ela tem autoridade para te libertar hoje. Ele ama-te. Ele quer restaurar-te. Não adies para amanhã. O texto apresenta-nos 3 convites. Ele fala-nos de arrependimento e crer. Arrepende-te e crê no Evangelho. Responde imediatamente ao chamado de Jesus. E o terceiro, confia na autoridade libertadora de Cristo. Meus irmãos, meus amigos, o amanhã chegou. O amanhã chegou. O reino não pode esperar. Que hoje, pela graça de Deus, possas viver no alvo, respondendo ao Rei com a tua vida, impactando o teu lar, vivendo em amor e serviço à Igreja e levando a luz de Cristo em amor e serviço a este mundo. Amém?
Antes de orarmos, quero deixar-vos uma sementezinha para a próxima semana. Hoje nós vimos a autoridade pública de Jesus na sinagoga. Mas o que é que acontece quando o culto termina? No próximo domingo nós vamos acompanhar Jesus, que sai da sinagoga e entra na esfera privada. Ele vai à casa de Pedro para tocar e curar a sua sogra, que estava doente. Nós vamos descobrir um segredo profundo. Depois de um dia de exaustão, a curar multidões, Jesus não se deixa seduzir pelos aplausos. De madrugada, ele isola-se e vai para o deserto orar. Nós veremos, através do exemplo deste nosso mestre, que nós não podemos dar ao nosso lar ou à nossa igreja aquilo que não recebemos primeiro de joelhos dobrados, em secreto, diante do Pai. Eu vou repetir, meus irmãos. Nós não podemos dar no nosso lar, não podemos dar à nossa igreja, não podemos dar ao mundo aquilo que não recebemos primeiro, de joelho no chão, em privado, em secreto, diante do Pai. E o culminar maravilhoso será vermos este Rei, cheio de compaixão, que vai quebrar as leis sanitárias para tocar no intocável e vai curar um leproso marginalizado. Venham com os corações preparados para serem tocados por esta compaixão encarnada de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de respondermos imediatamente à sua palavra. Amém?